Boa noite, pessoal. Eu sou Carlos Fernando Cunha. Estou aqui mais uma vez para fazer uma entrevista nessa forma de lives que estamos tendo aqui no nosso Petify Feed, nessa série chamada Histórias de Vida na Educação Física. Hoje é dia 5 de agosto de 2020, são 19 horas. E vamos conversar hoje com uma pessoa especial. Aliás, todos os nossos entrevistados e entrevistadas aqui são especiais, né? Começamos essa série com o professor Paulo Ferreira Pinto. Foi um bate-papo maravilhoso. Para quem tiver interesse, o bate-papo está aqui no Facebook do Petify Feed. É só você procurar o vídeo aí para trás. Hoje receberemos aqui o nosso professor Jefferson Viana, que atualmente, inclusive, é diretor da nossa Faculdade de Educação Física e Desportos da UFJF. Vamos ver se Jefferson já chegou por aqui. Se eu consigo chamá-lo. Iralto, chegando aqui na área, boa noite. Jefferson, assim que você chegar, por favor, envia uma solicitação para eu poder te convidar. Deixa eu ver quem está mais por aqui. Iago, também na área. Lembrando, pessoal, que o nosso Petify Feed está com as atividades em dia. Mesmo nesse período de pandemia, a gente tem realizado diversas atividades semanais. E uma dessas atividades é justamente essa série que fala sobre história de vida na educação física, que é um projeto também que está ligado ao nosso núcleo de memória e história do esporte, da educação física e do lazer, recentemente criado na FAEFID, o FJF, que eu coordeno. E a gente está esperando essa pandemia passar para as nossas atividades se intensificarem cada vez mais de forma presencial também, com a inauguração da nossa sala, lá na Arena FAEFID. Enfim, muita coisa boa por vir. É só a vacina chegar. Aguardemos. Cadê o Jefferson? Jefferson, você está por aí? Se você tiver, manda um alô aqui para mim. Faz um comentário. Quem estiver na live aí, por favor, vai dando boa noite, dando um tchauzinho, para eu ver quem é que está chegando. Por enquanto eu estou vendo Iralto, Iago. Agora eu vi nosso convidado Jefferson Viana. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui, meu camarada. Não estou conseguindo te chamar, Jefferson. Vê se você consegue enviar uma solicitação para mim. O Facebook é lento. Quem me enviou a solicitação para participar aqui foi o Luiz Carlos Lira. Ô, Luiz Carlos Lira, hoje não é seu dia não, tá? Hoje não é o seu dia, hoje é dia do professor Jefferson Viana. Dilson também na área. Professor Dilson, um abraço, meu querido. Mônica Oliveira. Jefinho, por enquanto você não está aparecendo para mim aqui para eu te solicitar para você participar. Vamos aguardar mais um pouquinho que o Facebook está com preguiça. Tomara que não seja algum problema de configuração. Opa! Já apareceu aqui. Agora vai. Vamos lá. Convidando Jefferson Viana. Aprovadíssimo. Incluir sempre. Atenção, adicionando. Conectando.
Fala, professor, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite. Tudo bem? Demoramos um pouco, mas nós estamos entrando aí. Tá tudo certo? Tudo Ah, o bem? o Facebook, rapaz, ele é uma lentidão danada. Deixa eu dar uma olhada na tela aqui do meu computador para eu ver como é que a gente está aparecendo na tela, porque da outra vez eu fiquei metade da live com só a careca aparecendo. Boa noite, Carlão. Ó, tá dando. Vamos ver aqui como é que nós estamos. Pessoal, vocês estão vendo direitinho aí? Ó, viu? Ó, tô Estão me vendo aparecendo aqui só aqui também? o. Você tá Mônica perfeito, tá aí, rapaz. Lira tá aí. A natureza te ajudou. No meu caso, eu tenho que forçar uma barra danada Não deu aqui. para fazer, não deu nem para fazer a maquiagem hoje, não deu tempo. É, Acabei de não deu terminar, tempo. saí do Conselho Superior agora mesmo, tivemos reunião mais uma hoje, Ah, é? E aí, temos na luta. novidades enquanto a Mas gente é espera o isso. pessoal aí falar? É, porque hoje foi aprovado, né, uma nova resolução sobre as questões relacionadas a material, né, para aquisição de material para poder atender os alunos, né? Então, isso foi muito importante. Então, amanhã já deve estar publicado e provavelmente deve abrir alguns editais aí para os próximos dias, né? Então, isso vai ser muito Ah, que importante aí bacana. para as atividades remotas, né? O Uhum. calendário, a discussão das atividades remotas vai ser na próxima segunda-feira. Já está marcado o conselho para segunda-feira para discutir o calendário e a forma, né, de trabalho das atividades Uhum. remotas, da graduação agora. É isso. Entendi. Ó, o Quem Dilson está tá falando que só tá fazendo? A aparecendo Mônica meu, está meu aí, queixo. Dilson. Só tá aparecendo o meu queixo, Dilson. Agora melhorou. Eu tô me vendo aqui no computador, eu tô até que dá pro gasto. Facebook, ele tem uma Ajuda, hein? magia que eu Ajuda ainda não bastante consegui. aí. Ah, Facebook tem uma magia que eu não consegui entender ainda. Você vê uma coisa na tela, mas o que aparece na tela dos outros é outra. O Instagram não, é exatamente é ali o que você está diferente. vendo. Mas o Facebook ele é danado. Mas acho que agora a gente ajustou aqui. Melhorou, pronto. Então vamos lá. Meu amigo Jefferson. Jefferson Vamos Viana. lá. Olha, tem tanta coisa para eu te perguntar que eu resolvi, eu acho que a gente vai ter que fazer umas duas lives, porque você tem uma família que tem uma história importantíssima com a educação física que a gente vai precisar conversar sobre isso provavelmente outras vezes, mas já vamos começar no dia de hoje. De qualquer maneira, eu quero começar pelo tempo presente. Você, que é um cara que sempre esteve ligado ao campo científico da nossa área, pesquisador, orientador, você imaginou que a gente vivia num tempo, em 2020, que a gente precisasse novamente reforçar tanto o discurso da ciência? Olha, Carlão, uma boa noite a todos aí, né? E gostaria, antes de mais nada, para a iniciativa sua, né? É muito importante a gente falar um pouco da história de cada um, né? Dos nossos colegas de trabalho, porque estamos anos aí na batalha sempre pela educação física, né? Então isso é muito importante. Então parabéns aí por essa iniciativa, para que as pessoas também nos conheçam um pouco, né? Às vezes vê a gente numa situação e não imagina que é o que para chegar naquela posição, né? O que aconteceu, né? Quantos degraus tivemos que subir aí, né? Quantas pedreiras tivemos que quebrar para poder chegar a algum lugar. Mas veja, nós tudo isso que nós passamos a gente chega em 2020 nessa situação atual. Incrível, né? E uma situação, como você bem lembrou, por mais que nós tivemos avanços significativos em várias áreas de conhecimento, a gente vê nesse momento tantas pessoas descrentes, né, em relação à ciência, né, contrariando, doutores, especialistas da área.
E no próprio Facebook, no próprio, vários outros canais aí de comunicação, a gente vê pessoas emitindo opiniões, né, sem nenhum embasamento, simplesmente porque segue uma linha, uma tendência, é difícil até de descrever o quê, né, mas de um descrédito total. Então, por mais que as pessoas façam estudos científicos, né, com grandes bases de conhecimento, de informação, né, a gente vê uma descrença ainda muito grande, mas muito mais pelo fato dessa descrença estar relacionado a uma posição ideológica, política, o que for, né? É uma pena. A gente, hoje, nesse momento, o Brasil era para estar numa situação, né, semelhante a alguns países europeus que tomaram um outro momento do susto geral do que aconteceu. Hoje a gente vê situação, a nossa querida Portugal, né, que ontem declarou nenhum caso, né, de falecimento nas últimas 24 horas, né, e mesmo sem a vacina, começa já a enfrentar essa situação de uma maneira diferente, né? Claro, com todos os cuidados, mas de alguma forma tentando voltar a uma atividade próxima a esse período anterior, né? E nós estamos aí nessa luta nossa aí, né? Estabilizado lá em cima no número de mortes, né? Uma coisa gravíssima, 1.000 casos de falecimento, né, por dia, uma coisa. E com tudo isso, ainda com a grande descrença, né, pessoas acreditando ainda mirabolantes para resolver essa situação, que não seja pela ciência. Então, uma grande pena, né, que a gente ainda tenha que passar por isso. Jefferson, eu fiz questão de fazer essa pergunta porque a gente que trabalha com história, a gente mexe no passado, mas sempre com a perspectiva de analisar o presente, né, e deixar alguma coisa para o futuro. Então, daqui a sei lá quanto tempo, provavelmente alguém possa se interessar por essa entrevista e vai ficar marcada no tempo que a gente viveu em 2020, um período tão trágico como alguns períodos que a gente vivenciou na Idade Média, né? Então isso parece ser inacreditável, mas mostra como é que a história ela tem esse processo que não é um processo evolutivo como muita gente pensa, né? A história ela vai para trás, volta para frente, vai para cima, vai para o lado, ela é assim. Mas vamos lá, meu amigo. Queria que você começasse a falar para nós um pouco sobre a tua infância, onde você nasceu, a tua data de nascimento e como é que foi o teu envolvimento inicial com as práticas corporais, o esporte. Como é que foi esse momento inicial da tua vida? Bom, tem que falar a data de nascimento, o ano também? Não. Posso parar só no mês? Pode. Não, a gente tem que trabalhar com dados concretos aqui. Então eu vou vamos denunciar. lá. Eu nasci em Canoas. Eu nasci em Canoas, no Rio Grande do Sul, né? Em 26 de abril de 1961. Praticamente eu nasci, né, e vivenciei meus primeiros anos dentro de academias, que nem chamavam ainda academias, ginásios de esporte, né? Meu pai era militar da aeronáutica e servia na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. E meu pai já possuía uma academia em Porto Alegre, o Esparta, é um ginásio, né, de lutas e levantamento de peso, fisiculturismo. E em Canoas também tinha uma outra academia. Então ele mesclava lá as atividades dele da aeronáutica, né, e mantinha também um ginásio de esportes. Então, meus irmãos nasceram todos em Porto Alegre, eu fui o único a nascer em Canoas, né, onde nós moramos durante um certo período. E aí, nesse ginásio do meu pai, né, que na história mostra como uma das primeiras academias do Rio Grande de peso e halteres, lá se praticava o judô, mas num formato um pouco diferente, que era uma certa mistura, né, porque vinha das raízes do jiu-jitsu, que deu origem depois ao jiu-jitsu e o próprio judô.
né, o Kenpo Karatê, que é um karatê mais à base de quebras, né, de demonstração, um pouco mais raiz, vamos dizer assim, né? E tinha ainda arco e flecha, levantamento de peso, fisiculturismo e outras partes. Então, meu pai teve uma formação nessa área, né? Meus irmãos mais velhos, que eu sou o caçula de um grupo de 5 irmãos, uma turma de 5 irmãos, então eles já praticavam, né, as lutas, mas na época do golpe de Estado de 64, o meu pai foi detido, ele militar foi detido, né, e ficou um tempo incomunicável, porque o irmão dele, o Cibilis Viana, era assessor direto do Brizola, que era o governador do Rio Grande do Sul, né, e que dava total apoio ao João Goulart. E na época do golpe, né, o João Goulart poderia ter levantado, feito uma defesa, né? Os militares, parte dos militares queriam defendê-lo para mantê-lo à posse, né? Mas ele achou melhor não ter um grande derramamento de sangue no país naquele momento, né? Todos que eram amigos, né, conhecidos ou parentes foram detidos, né, para evitar qualquer reação, né, em relação ao momento. E aí, parte a minha mãe contava na época, né, que ela foi para ela e outras esposas foram para frente do quartel, de vê-lo, né, os maridos incomunicados e tal. Bom, passando isso, eles transferiram o meu pai para Barbacena. E aí nós viemos todos para Minas. E fomos lá para... Ele foi para Epicar. E Que a ano vontade você veio dele para era cá? ser piloto, em 65, para Barbacena. Então, eu tinha 4 anos de idade, 4 para 5 anos, 65 para 66. E aí transferiram, né? O meu pai, então, nós fomos morar em Barbacena. Ele era formado em Educação Física do Exército, que ele queria ser piloto, mas depois descobriu na aeronáutica que ele era daltônico e ele não poderia pilotar. Então, Ele se formou na como ele gostava EasyFX? muito de esporte, como ele gostava muito de esporte, ele foi fazer Educação Física lá na Escola de Educação Física do Exército, na URCA, no Rio. E ficou 2 anos e pouco no Rio de Janeiro. Lá ele foi fazer remo lá no Flamengo, ele foi atleta lá de remo também, né? E ele já era fisiculturista, recordista sul-americano de levantamento de peso, faixa preta de judô, faixa preta de karatê, né? Então, quando ele veio para Barbacena, a ideia era, ele estava já perto do tempo dele poder ir para a reserva, e seria a ideia de passar lá 2 anos e retornar para Porto Alegre, para tocar a parte de esporte lá do ginásio, etc, né? E quando ele foi para a reserva, ele retornou a Porto Alegre, né, para ver como é que estava a situação lá do ginásio, que ele tinha deixado lá com os amigos, e para surpresa dele, chegou lá, não existia mais o ginásio. Tinham demolido tudo, equipamento, ele não encontrou mais amigo nenhum, e ficou com a mão na frente e outra atrás. E aí ele voltou para cá, para Minas, para Barbacena, né? E teve que repensar a vida dele, o que faria. A ideia de voltar para Porto Alegre e ficou completamente aí ficou descartado. E aí Bom, ele dava aula lá num só clube, em Barbacena, no só para te Indaraí. cortar um Pode pouquinho, falar. porque você não falou o nome do seu pai. Eu preciso que você fale o nome todo do seu pai e vou aproveitar para te pedir para se você lembra o ano que ele frequentou a EasyFX. Se você falar a data de nascimento dele, a gente já vai ter uma ideia. Como eu te disse, o teu pai é um personagem à parte que a gente vai precisar conversar muito depois. Mas é bom que a gente já comece para as pessoas Sim. conhecerem quem foi essa grande figura. É o professor Justino Evangelista da Rocha Viana. Ele nasceu em 1923, em outubro de 23. Eu não sei exatamente quando que ele esteve no Rio, mas parece que foi por volta de 57, 58, foi mais ou menos nessa época aí. Ele participava já de competições de fisiculturismo, levantamento de peso, né?
46 de braço para a época, já era uma monstruosidade, né? Então você E aí nasceu ele... praticamente dentro desse mundo das atividades físicas, né? Quer dizer, você não teve nem escolha, você já Sim, nasceu sim. dentro de um ginásio chamado Esparta. Exatamente. Mas eu comecei a praticar o judô em Barbacena, com 5 anos, num clube que meu pai dava aula lá também, em Barbacena. Mas aí ele conheceu um japonês que morava aqui em Juiz de Fora, o Ozawa, que tinha uma academia, a Meiji, que ficava ali na esquina dos Aflitos, na esquina da Batista Oliveira com a Alphaville. Tinha uma pastelaria embaixo, no segundo andar tinha o DA, se não me engano, de medicina, e no terceiro piso tinha uma academia, em frente ao Cine Palace. E o Ozawa, esse japonês, ele tinha vontade de ir para Barbacena porque ele gostava de cultivar rosas, porque ele teve esse aprendizado todo no Japão. E aí, quando meu pai entrou para a reserva, eles se acertaram, meu pai comprou a academia dele, aqui em Juiz de Fora, e ele resolveu então vir para cá, e a gente morar aqui. Isso foi por volta de 67, 1967. E a gente veio para cá, só que a gente não tinha casa, não tinha moradia. A reserva como sargento, ele perdeu 2 promoções por causa da prisão, e de ser amigo de Brizola, de ser irmão de Cibiles. E ele perdeu 2 promoções nessa situação, e aí ele não tinha condição de ter uma casa aqui, né? Porque a gente morava em Barbacena, na Vila Militar. E aí nós passamos 1 ano e meio morando em cima dos tatames, na academia, na Meiji, ali na esquina dos Aflitos. Os 5 irmãos em cima dos tatames, eles fizeram um espaço reservado, meus pais, numa parte mais superior, e aí ele juntou recursos, comprou um terreno para fazer uma casa lá na Vila Ideal e começou a construir, um tipo de um sítiozinho, e foi construindo a casa. E aí, quando já estava mais ou menos de pé, ainda sem as portas, nós nos mudamos para lá, né? E aí ficamos morando lá por um bom período nesse sítio em Vila Ideal. Depois de alguns anos, ele mudou a academia para Alfred, para a Galeria Pio X, no último andar, Associação Meiji, né? Lá, além do judô, ele abriu um espaço embaixo que tinha o ginásio Hércules de peso e halteres, né? Não existia nome de academia, então Ah, era frequentavam dele lá esse vários ginásio? fisiculturistas, né? Ginásio Hércules, peso e halteres. Eu Foi um dos tenho primeiros de alguns Juiz de recortes Fora de também aqui. jornais. Eu tenho alguns recortes de jornais com anúncios desse ginásio. Eu não sabia que era do teu pai. Né? E lá saíram vários atletas, né, fisiculturistas, inclusive o Zé Carlos Castellano, que foi atleta do meu pai, né, foi terceiro colocado no Mister Brasil de fisiculturismo. Meu pai, inclusive, trouxe a competição do Mister Brasil para Juiz de Fora, que foi no Cine Teatro Central. Tinham 2.000 pessoas, né, presentes no evento, que teve apresentações de dança, balé, ginástica, karatê e depois a competição oficial do campeonato do Mister Brasil de fisiculturismo, né? E aí, então, Teu eles pai mudamos para teve, Alfred e a academia ficou por muito tempo. teu pai teve algum tipo de relacionamento com o Ítalo Pascoal? O Ítalo era conhecido, né? Ele tinha lá o ginásio dele, né? A gente era conhecido, mas não tínhamos assim muita afinidade, né, de trabalhos. Cada um fazia o seu trabalho separadamente. Depois que ele começou lá na Alfred, o judô se expandiu muito em Juiz de Fora, né? Nós começamos a dar aula na ABB, que era na própria sede ali do Banco do Brasil, na Batista Oliveira, a Alfred, desculpa, com a Getúlio Vargas. No último andar tinha um espaço para o judô, né? Nós dávamos aulas nos colégios de fora, na Academia de Comércio, no Grambre, no Stella Matutina, nos Jesuítas, né? Vários colégios que possuía judô. E mais tarde o meu pai trouxe o karatê para Juiz de Fora. Trouxe um professor do Rio de Janeiro para poder dar aula.
Logo, logo a academia lotou, era uma novidade para a cidade, o karatê. O pessoal assistia muito filme de lutas aqui, né, no cinema, principalmente no Central. Teve uma época que passava diversos filmes de lutas, né, de artes marciais. E em pouco tempo teve Bruce Lee, 400 alunos na academia. Bruce Lee, aí virou. E aí todo mundo queria aprender um pouco do karatê lá na academia. Alguns até era interessante, porque saía do cinema e ia direto lá na Meiji, subia e queria aprender, né, a voar que nem o Bruce Lee, né? Queria aprender a voar. Fazendo umas coisas fantásticas lá dentro da academia. E aí um dos meus então, irmãos, todos os meus irmãos são, os meus pode falar, irmãos pode continuar. já eram todos faixas pretas, né? E tem um que era faixa roxa de judô, o Anderson, o Leco, que se aperfeiçoou no karatê. Logo, logo pegou a faixa preta de karatê e passou também a ministrar aulas, né? Teve a sua própria academia em Juiz de Fora, uma grande história no karatê da cidade também. Então você começou essa tua vivência, né? Que não é só uma vivência prática, quer dizer, o processo das lutas ele tem um processo de formação próprio também, né? Que é muito, muito interessante, muito importante. Você começou a dar aula, então, de judô bem antes de você entrar para a faculdade, resolver fazer faculdade. Sim, com 15 anos eu já tinha uma turma, mirim, infantil, na Meiji. Eu já tinha um horário meu, né, de aula com essa turma, meninos na faixa de 5 a 8 anos de idade, que eu já dava aula, com de 15, 16 anos. Tanto com 16 anos, meu pai assinou a minha carteira, já como instrutor de esportes. Algum tempo depois, eu comecei a dar aula na Academia de Comércio, também, antes um pouco de entrar, praticamente no período que eu entrei na universidade. Mas a minha entrada não foi muito simples, porque por volta em 79, se não me engano, 78, eu estava no Rio de Janeiro com meu pai, em Copacabana, passeando. Meu pai tinha uma Kombi, apartamento, a gente gostava de viajar, colocava todo mundo na Kombi e saía viajando. E aí, de repente, ele olhou, né, e falou comigo: aquele lá é meu irmão Cibiles. Eu falei assim: Cibiles aqui no Rio? Fazia 15 anos que meu pai não via o Cibiles, que ele se exilou, né? Teve que sair do Brasil durante o golpe de 64. Né? E ele olhou e falou: não, aquela careca é o Cibiles, é o meu irmão. Eu falei assim: não é possível. Aí ele gritou e era o Cibiles mesmo. Ele tinha se mudado para o Rio de Janeiro, tinha acabado de chegar, estava morando ali em Copacabana, né? Ele nos chamou, nos convidou para almoçar. E aí ele reatou o contato com o irmão, com a família, né, no Rio de Janeiro, e o Cibite estava aguardando o retorno do Brizola, porque o Brizola estava no exílio ainda, e era impedido de retornar ao Brasil, só pôde no ano seguinte. E eles já estavam esperando o retorno dele para começar a campanha, que estava começando uma ligeira abertura no país, né, com a possibilidade de ter as eleições para os governadores, né, e o pensamento deles já era de fazer com que o Brizola se tornasse governador do Rio de Janeiro. Então, encontrou com ele naquele momento, né, depois de 15 anos, um fato espetacular. E aí eu tive muito contato com as minhas primas, filhas do Cibiles, todas elas formaram em economia no exterior, voltaram lá doutoras em economia. E elas começaram a me colocar na cabeça que eu deveria fazer economia, economia social, né? Trabalhou muito comigo na área de economia. Então, quando eu fui fazer o vestibular, eu fiquei em dúvida muito grande. Eu tinha já uma participação ativa nos esportes, cara da própria meia, já tinha conquistado 2 títulos, também títulos brasileiros na época, enquanto juvenil e juvenil. E estava me aventurando muito no futebol, estava jogando futsal numa equipe semi-profissional aqui de Juiz de Fora, no República. E aí, meu envolvimento com o esporte era muito grande, mas também, né, com as ideias da economia social, era muito forte também. Então, eu fiquei muita dúvida na hora de marcar o que eu ia marcar, se eu ia fazer educação física ou fazer economia. Acabei marcando educação E, física e fui para o e vestibular. eu quero te perguntar o seguinte, antes de você entrar na faculdade, né, você teve toda essa vivência
com as atividades físicas nas lutas, futebol, como você está citando. Você estudou aonde e como é que foi a tua vivência se nesse colégio que você estudou havia a educação física escolar? Fala um pouco para nós. Eu comecei, a primeira escola foi aqui em Juiz de Fora, já com 6 para 7 anos, que era lá no Colégio São Sebastião, na Rua São Sebastião. Não existe mais o colégio hoje. Mas depois, por causa de 5 irmãos, e meu pai tinha muita dificuldade de poder pagar as mensalidades, eu fui estudar no Grupo Central, no Zé Rangel, ali na Rio Branco, em frente à Catedral. Estudei ali por 2 anos, 3 anos. Então, a educação física ali era tudo misturado, não tinha um professor de educação física, né? E passei alguns anos ali, foi um grande aprendizado de vida também, né? E depois que um pouquinho mais estabilizado, né, eu fui estudar no Granbury. E aí no Granbury, sim, que já tinha uma prática de educação física, né? Tive contato lá com o professor Guto, que foi meu professor. Já Importante existia aqui observação. é, o Guto não gosta que eu fale isso, mas, né, foi meu professor no Granbury. Então lá eu fui também apresentado a outras atividades, outras modalidades, principalmente o próprio atletismo, né? E o Granbury já tinha um espaço, né, bastante interessante para a prática esportiva e as aulas de educação física de forma geral. E com a criação da faculdade, não era ainda a faculdade de educação física, mas da escola de educação física nossa, os professores começaram a ter uma formação, né? Que muitos ainda eram de fora, que às vezes quem dava aula era um regente, ou pessoas com outras formações, e nós começamos a ter naquele momento os primeiros professores na UFJF. E logo no início da criação do curso, o meu pai se candidatou como professor de lutas, né? E ele passou no processo seletivo, ele foi um dos primeiros professores também da UFJF no curso de Educação Física. Ele dava aula lá de peso e halteres, que era a disciplina, e de judô, não era ainda artes marciais, era judô. E as aulas de judô naquela época, como não existia ainda o espaço lá em cima para prática, era feita na própria Meiji. Então os alunos faziam as aulas e aí eu ainda com 15, 16 anos, fazia as aulas junto com os alunos da faculdade. Se via lá de monitor do meu pai, né? Já praticava junto com eles, ajudava a ensinar o pessoal a prática do judô. E isso me ajudou bastante a ter esse contato com os alunos da própria faculdade. E aí você decidiu fazer educação física. Conta para nós como é que foram esses primeiros momentos na faculdade. Como é que era a nossa faculdade naquela época? A Você é faculdade da era turma de bem diferente. 79, 79. Entrei em 79, né? A turma era pequena, tinha entrado só 14 ou 15 alunos nesse semestre. As aulas eram 3 anos de curso, né? Era um curso mas as aulas eram todas manhã e tarde, eram 2 turnos direto. O primeiro período sempre é aquele período mais complicado, né? O período com algumas disciplinas nossas de vivência, mas também tinha anatomia, que sempre assustava bastante, etc. Né? Eu ainda um pouco tímido, mesmo meu pai dando aula lá, eu só fui fazer a disciplina um pouco mais na frente, mas procurava ajudá-lo, né? E participava. Nós tínhamos atletismo 1, 2, 3, basquete 1, 2, judô 1, 2, natação 1, 2, 3. Eram 2 ou 3 semestres de cada disciplina. As disciplinas eram muito práticas, bem diferente do conteúdo hoje, né? E tínhamos algumas disciplinas no ICBG, que é o atual ICB, e outras disciplinas lá na Faculdade de Educação. A gente circulava lá em vários pontos, mas praticamente todas as atividades eram desenvolvidas na UFJF, já no campus da UFJF. Já fazia lá em cima. Tá? E o segundo período, terceiro período, aí as disciplinas, a Fisiologia 1, Fisiologia 5, todas eram no ICBG. Também a cinesiologia era dada pelos médicos do ICBG.
E isso nos trouxe alguns problemas aí, né, durante a nossa passagem, né? Nós tivemos até um momento da Fisiologia 1, né, que eles reprovavam, as aulas eram feitas em auditório, porque eram tantos reprovados que às vezes tinham 70, 80 alunos por turma. E aí eu vi que eu tinha que estudar muito a parte da fisiologia, mas eu tenho que agradecer aquele momento, porque eu passei a me dedicar muito aos estudos da fisiologia, né, porque deu uma boa base, e até certo ponto as minhas notas eram bastante altas, né, em relação à turma de forma geral, né, e isso me fez até que as pessoas me pedissem, os colegas, que eu passasse a representá-los em algumas atividades à frente dos professores, né. E aí surgiu também uma possibilidade de ser presidente do diretório acadêmico, em 80, 81, né? Eu me candidatei, virei presidente do DA, da Educação Física, e acabei participando ativamente de algumas atividades, né, nesse campo, que nós estávamos ainda numa transição, né, da saída aí do período da ditadura para a democracia, né? Um momento bastante ainda conturbado aí da sociedade. E Rememora nessa um época pouco no dos, DA, né? rememora um pouco dos professores que te deram aula nesse período na faculdade. Pode citar os nomes para a gente pensar um pouco naquele Sim, ambiente claro. da época. Histórias curiosas É o também. primeiro história. O primeiro entrevistado, o professor Paulão, era o meu professor de basquete. O professor Carneirinho, né, dava natação. O professor, o Edson entrou logo depois, né, era o Carneirinho. O professor Bassoli, nosso querido Bassoli, né, que dava ginástica. O professor Romeu Jainic, que dava ginástica olímpica, na época chamava ginástica olímpica. A professora o Mileto, dava atletismo. Ele e a Inês Pimenta, eram dois professores de atletismo. Ah, vamos ver como é que está na memória aqui. O professor Justino, né, que dava aula para gente. O Emerson Amorim, você deve ter conhecido, que dava ginástica também. Ele dividia aqui 20 horas na faculdade, 20 horas na UFMG, né? Tínhamos eram uns 12 professores, mais ou menos, no grupo, que davam aula da turma. E Já mais o falou, acho pessoal que do quase, ICB, né? Que dava aula. acho que você falou quase Tá faltando todos. alguns aí, né? Tá faltando alguns aqui, que E, minha memória tá falhando aqui. e você estava falando da vivência sua no diretório acadêmico, né? Tem aquela história do evento, do grande evento que foi organizado aqui. Conta pra gente um pouco sobre isso. Ah, é verdade. Bom, quando eu assumi o DA era bem diferente de hoje, né? Da estrutura da universidade. Porque o diretório acadêmico, os diretórios acadêmicos poderiam ter suas cantinas, né? E eles mesmos poder ter os seus recursos próprios. Então, lá no DA da Educação Física, nós tínhamos uma nossa sala, que era bem ali no segundo andar do prédio ali das salas de aula, onde tem em cima da coordenação de curso. E ali nós tínhamos uma mini cantina, né, com estufa, freezer, vendiam camisas, roupas para poder participar de eventos, né, nossos. Os livros dos professores também colocavam lá, então a gente tinha um pouco, a gente tinha funcionário, a gente pagava o salário para um funcionário com carteira assinada para trabalhar lá na faculdade naquela época. Então ficava tudo por conta do DA. E aí a gente recebia alguns convites para eventos, até que nesse primeiro ano recebemos um convite para participar do Encontro Nacional de Estudantes de Educação Física, que ia acontecer em Vitória. E, na verdade, confesso, a gente não sabia bem o que seria o evento. Nós estávamos achando que era um evento com cursos, atividades. Claro que essa parte também ia ter, mas ia ter muita discussão da parte política, né? E aí a gente não tinha o apoio que nós temos hoje,
da própria pró-reitoria, da própria administração, né, da direção, de conseguir recursos como ônibus para viagem, etc. Então, a gente tinha que se virar por conta própria. E fizemos uma reunião com os representantes de turma, né? Eu fiz um levantamento do custo de um ônibus, a ideia era a gente ir com um ônibus alugado, e passei qual que era o custo. Olha, a gente tem tanto aqui de caixa, a gente precisaria mais tanto para poder participar. E a gente pensava em levar uns 30, 35. Para minha surpresa, 80 apareceram para poder ir para Vitória. Aí nós tivemos que alugar 2 ônibus. Nós fomos com os 2 ônibus cheios para lá. Chegamos lá na UFS, era a maior delegação para o ENF, era de Juiz de Fora. E tinha gente do Brasil inteiro. São muitas delegações do Norte, do Nordeste principalmente, né? Do Sul, tinha do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, né? Muita gente, tinha umas 700, 800 pessoas, mas quase que 10% era de Juiz de Fora. E aí comecei a participar das plenárias, que comecei a cair a ficha, o que era realmente o ENF, né? As questões importantes que nós estávamos discutindo na época em relação à educação física. E aí, passando alguns dias, me deu, conversando com os colegas, me deu a ideia de poder trazer o evento para Juiz de Fora, no ano seguinte. E essa evento, cada um ia apresentar as suas propostas. Eu conversei com a direção de Goiás e do Rio Grande do Sul, mostrei para eles que era mais interessante aviar, porque a outra... quem gostaria de levar, de ter o evento, seria em Aracaju. Seria ótimo ir para Aracaju, né, para a gente passear, mas a distância era muito grande, né, o custo ia ser muito maior. Então, tanto o Rio Grande do Sul quanto Goiás passou a nos apoiar para levar para Juiz de Fora, para eles ficava bem mais conveniente, né, ser aqui. E aí fui para o último dia, defendendo a proposta do ENF ser em Juiz de Fora. Uma decisão apertada, ganhamos aí por 8 a 10 votos, né? E pronto, conseguimos. Agora vamos trabalhar. Já retornamos no ônibus, já pensando, né, como seria no ano seguinte em Juiz de Fora o ENF. E criamos várias mini comissões dentro do diretório acadêmico, né, para estruturar o evento. Depois de alguns meses, fomos comunicar a direção do Centro Olímpico, o professor Paulo, né, professor Bassoli, demais, que era a nossa intenção. Eles ficaram um pouco assustados, né? E aí eles falaram, nós temos que resolver isso com o reitor, que era o Márcio Vaz na época. Vamos marcar uma audiência com o reitor, eu vou lá falar com eles, está tudo certo, está todo mundo animado, né? Nós estamos na expectativa de recebermos aqui de 600 a 800 estudantes de educação física e tal. Que a ideia ano era, era Jefferson? fazer com que eles ficassem, era 82. A ideia era que eles ficassem hospedados dentro da faculdade, assim como nós ficamos lá na UFS, né? Alojados nas próprias salas de aula. E aí marcamos a reunião com o reitor. Quando chegamos lá, contamos, né, a nossa pretensão, o reitor quase caiu da cadeira, né? Ele falou, de maneira nenhuma, hospedado aqui dentro, não vai ser agora que alguém vai ficar hospedado. Eu falei, mas não tem como, Magnífico. Está todo mundo sabendo, o pessoal já vai vir, nós ficamos assim lá em Vitória, não sei o quê. Não, e bateu o pé. E aí, conversa vai, conversa vem, e fala assim, olha, eu não tenho como desmarcar. Então, eu vou solicitar que eles venham com as suas barracas, vou pedir para que eles acampem aqui na frente da reitoria, nesse gramado, já que eles não podem ficar lá, eles ficam aqui na frente da reitoria, que era lá embaixo ainda, lá no Murilo Mendes, né? Aí ele levou aquele susto, né? A gente, estudante, sabe como é que é, né? Impetuoso. Aí ele resolveu aceitar a ideia e fez com que o Paulão, os demais professores se comprometessem a vigiar, ficar por conta para que não acontecesse problema nenhum. E aí nós fizemos o evento, né? Foi uma grandeza espetacular. A gente está falando aí de início da década de 80, né? 81, 80. Você lembra de alguns dos temas que foram debatidos nesse evento? Para a gente ver se a gente continua falando sobre a mesma coisa ou não. A gente já...
A gente já discutia a regulamentação da educação física naquela época, já dava Eu muita sabia, por discussão isso que eu te naquela época perguntei. sobre isso. Então tinha os grupos favoráveis, os grupos contra, os posicionamentos, né? Mas era muito bacana essa posição. Então, assim, a gente viu uma diferença de regiões em relação a algumas defesas, ficava bem claro isso, né? Mas o que me chamou a atenção na época é porque nós conseguimos lá um patrocínio para os cartazes do Guaraná, Americana, de Juiz de Fora, para fazer os cartazes. E aí eu fui taxado lá, né, como radicalista, algumas coisas assim, o pessoal ficou bravo comigo, porque você vê a ideia, né? Não se podia colocar um patrocínio em nada que dava a ideia que você estava sendo pago por alguém para fazer alguma coisa, né? Aí eu pedi mil desculpas, não sabia que não podia colocar, mas era a maneira da gente ter algum recurso. Mas isso na época era odiado para as pessoas, caso você colocasse Imagina qualquer se, coisa referente a um imagina se patrocínio fosse a que tivesse Coca-Cola, hein? recebendo. Nossa, aí eu não sei, aí eu acho que eu seria trucidado lá pelo grupo. Mas para ter uma ideia Mas o como é que evento, ainda, pode falar. para ver como é que ainda existia muita resistência em relação a esse tipo de evento, um grupo da Bahia, eles passeando pelo Parque Alfred, resolveram fazer uma roda de capoeira ali no Parque Alfred, em frente à prefeitura. Chamaram a Rotan, a polícia na época de Juiz de Fora, 2 camburões, prenderam todo mundo, levaram preso, porque era proibido fazer qualquer tipo de atividade ainda pública. E aí o Paulão, Olha o só. Bassoli tiveram que ir na delegacia para poder retirar a turma que estavam todos detidos, a delegação da Bahia, porque não podia fazer isso. Para ter uma ideia, o nível de censura que as coisas ainda aconteciam naquele período. Bastante E, complicado. bom, você já estava aí praticamente concluindo o curso, né? No final do teu curso da faculdade. Depois que você se formou, você continuou no Exatamente. campo das lutas. Como é que foi o início desse exercício profissional, seu depois de formado? Lugares que você passou? Eu, antes de sair, eu ainda tive uma experiência no DCE. Eu me candidatei como vice-presidente do DCE, numa chapa junto com o Pimenta, Rafael Pimenta, da engenharia, né, e nós ganhamos, e eu ainda passei um ano. Aí eu retardei a minha saída da universidade em um semestre para concluir o mandato ainda no DCE. Mas isso me ajudou bastante, porque eu passei a ficar muito conhecido também, não na educação física, mas de forma geral, dentro de toda a universidade. E quando eu saí, né, eu dava aula de judô na academia de comércio, né, e trabalhava já em algumas academias de musculação, certo? E, e logo depois, o meu pai ajudou a montar uma academia para mim, na rua Santa Rita, a Gold Gym, que já existia, era de um outro dono, mas estava praticamente falida. Aí conversei com ele, ele aceitou uma proposta, né? Fui para lá e comecei a divulgar. Em pouco tempo a academia expandiu, cresceu muito na parte da musculação. Eu saí para fazer especialização na Gama Filho, só que naquela época a especialização a gente fazia de forma intensiva. Né? Eu passei 3 meses lá no Rio de Janeiro, era lá em Taquara, ainda na Vila Olímpica. Né? Aí eu fiz em treinamento esportivo, lá com o Tubino, né? Com a Tubino Estéreo na época, o Nelson Bittencourt, demais professores. O Nelson, inclusive, foi meu orientador lá no meu trabalho de conclusão de curso lá da especialização. E, em seguida, isso me deu uma boa base para trabalhar com outras atividades. E nesse período que eu estava no Rio de Janeiro, na Gama Filho, meu pai me ligou e falou comigo que ele tinha tido uma proposta para trabalhar com triatlon e corrida de rua, com fundistas. Juiz de Fora tinha muita gente que corria, algumas pessoas estavam começando com triatlon, só que eu não tinha experiência nessa área. Minha experiência era futebol, lutas, né? E com a musculação que eu estava já estudando bastante dentro dessa área, mas não com corrida de fundo. Era recusar.
mas recém-formado, precisando trabalhar, né? Quando meu pai me falou da proposta financeira, né, eu acabei me convencendo que eu teria que estudar muito atletismo. E a Gama Filho, na época, era um celeiro de atletas, né? Muita gente treinava lá, tinha as equipes muito fortes, inclusive de atletismo. Eu aproveitei para poder aproximar dos treinadores de atletismo, né? Ver o trabalho de pista e campo que eles faziam, e passei a estudar um pouco mais, né, para poder conversar, ter uma ideia do que fazer com os atletas. E quando eu retornei da especialização, eu fui trabalhar com os corredores. Aprendi muito com eles, a princípio, né, porque eu pedia para eles mostrar as planilhas que eles faziam de treinamento e tentava fazer algumas adequações com bases fisiológicas, mas tudo era um ensaio, porque a literatura era muito frágil na época sobre corrida de rua, né, sobre treinamento com fundistas, as pessoas nem imaginavam, né, de preparar alguém para correr 42 quilômetros, né? Mas, aos poucos, as coisas foram fluindo, eu fui indo mais para esse campo da corrida e fui deixando de lado a parte das lutas, né, e o treinamento, a equipe, ela começou a prosperar, a gente começava a viajar com os atletas para competir fora, além das corridas aqui, né? E um desses Tinha um nome atletas essa começou equipe a ter um já? destaque nacional muito grande, é a equipe da Paraibuna de Metais. Era a empresa Paraibuna de Metais, que depois foi vendida, né, para a empresa lá de São Paulo, né? A Paraibuna de Metais, ela prestava um grande serviço aqui na cidade. Ela dava um apoio à Promúsica, logo que a Promúsica chegou, ela que dava apoio financeiro à Promúsica, para os eventos. Ela apoiou por muito tempo o Tupi, o futebol, e apoiava a equipe de triatlon e de corrida. E esse apoio era um apoio interessante, porque além do custo de viagens, né, eles davam uma ajuda alimentar. A gente comprava cestas de alimentação para os atletas melhorarem, né, a sua alimentação, que a maioria não tinha condição de fazer isso. Às vezes tinha recurso para aquisição de tênis, de material para o treinamento deles, né? Então a Paraibuna, por muitos anos, ajudou muito o esporte em Juiz de Fora. Eu tinha um diretor, o Friedman, que gostava muito de esporte, então ele dava total apoio a gente. E os atletas começaram a destacar. Entre eles teve o Geraldo de Assis, né, um atleta que eu treinava, que começou a competir fora e ganhar provas, né, já a nível nacional, e a Paraibuna contratou como se fosse funcionário. Ele veio do quartel, né, e colocou como se fosse funcionário e recebia um salário só para treinar. E aí as coisas começaram a fluir, né? Ele era o grande destaque. E aí numa das São Silvestres, na segunda São Silvestre que eu tive com ele lá, ele foi o sétimo geral, né, na São Silvestre, com mais de 10 mil corredores, né? Foi o terceiro do Brasil. Então, isso trouxe um destaque muito grande. E aí começou a ter convite para participar de competições também no exterior. E atrás, então, do Geraldo de Assis, veio outros atletas, a Viviane Anderson, que também era nossa atleta da Paraibuna de Metais, né? Que foi bicampeã da Maratona de São Paulo, bicampeã nacional 5 mil e 10 mil, né? Sexta colocada na maratona de, de Nova York, sétima colocada em Berlim, teve índice olímpico, né, para maratona, para as Olimpíadas, né, fez 2h31 em maratona, depois veio o Ronaldo da Costa, surgiu também inicialmente na Paraibuna, o Ronaldo se tornou aí, né, recordista mundial de maratona, né? Mas começou também na Esse equipe da merece um Paraibuna de livro, né? Metais. Esse merece um Esse livro. merece um livro. A Você história dele é sabe que sensacional. Um dia eu tenho a oportunidade de eu contar o sou passo a louco para passo dele, entrevistar desde lá ele. dos 13 a 14 anos. Eu falei Conheci ele isso com com o Guto 14 anos várias de vezes, eu sou idade. louco para entrevistar. Fantástico. Ah, então você vai ser um dos entrevistados. Eu sou doido para entrevistar ele para fazer um Não, trabalho sobre ele. Uma é figuraça. fantástico, é fantástico. E E aí, aí, nesse como meio é que veio a termo, história? eu tinha uma academia, a Gold Gym, né, que eu já estava... eu era sócio de uma outra academia, dava aula no colégio e trabalhava com a equipe de atletismo. Então,
Ficava aí de segunda a segunda trabalhando em 4 ambientes diferentes. De treinamento, aula de judô no colégio, subia e descia o morro, voltava para as academias, para a Corp na Rio Branco, ou para a Gold Gym, que era já na Alfred, né? Nesse meio termo surgiu aí o concurso na universidade. Inicialmente eu vi o concurso de atletismo e treinamento esportivo, me interessou muito em fazer. Que ano era? Né? Já ia fazer a inscrição, isso foi 91. 91. Faculdade Em se seguida, criando. se criando. Em seguida, abriu o concurso para a vaga da aposentadoria do meu pai, que era de judô e peso e halteres. E aí eu fiquei em dúvida, pô, eu gosto de atletismo, que eu estou mexendo com isso. Gosto de treinamento esportivo, que é a minha área de especialização, né? Gosto de lutas, que é a minha vida inteira, né? E gosto de peso e halteres, que eu estou trabalhando com academia, né? Mas eu pensei pela lógica, assim, provavelmente atletismo e treinamento vão ter uma disputa muito maior de concorrentes do que no judô e peso halteres, que na época pessoas formadas é raríssimo nessa área, né? E aí realmente foi o curso que o Jorge Perrot passou, foi de atletismo com treinamento, do Jorginho, então ia concorrer com o Jorge Perrot, e eu fiz o de judô e peso e halteres, né? Tinha 7 candidatos. A entrada foi só no ano seguinte. E aí, nesse momento, eu fiquei praticamente um ano sem trabalhar, até porque eu vendia as academias, né? A Paraibuna tinha vendido também a empresa e acabou com a equipe de atletismo e de triatlon, né? E eu fiquei estudando, preparando aula, viajando, passeando um pouco, né? Fiquei um pouco livre durante um período até poder assumir minhas disciplinas de judô e de peso e halteres na faculdade. Isso foi em 92, E aí, 8 de abril de 92 que eu comecei, oficialmente. 1992. E esse início, né, da tua função dentro da UFJF, foi ali que começou a te despertar. Quer dizer, você já tinha feito a especialização antes, mas a universidade já te abre outras portas, né? Aí você começou a trilhar de verdade, vamos dizer assim, né, de fato, esse caminho da pesquisa. Como é que foi essa trajetória? Se fazia muito pouca pesquisa na época, né? As pessoas eram muito da parte prática, treinamento e etc, né? Mas quando eu entrei só com a especialização, não tinha nenhum mestrado ainda, eram poucos mestrados. A Gama Filho tinha começado a turma de mestrado, inclusive eu tinha recebido até um convite para fazer. E na época eu nem achei muito interessante de fazer o mestrado, porque eu não era em treinamento esportivo, eu queria alguma coisa na área de esporte. Era um mestrado um pouco mais aberto. Mas, por outro lado, fui conhecendo os colegas na faculdade, estavam retornando dos mestrados, né? E com uma cabeça muito aberta, discutindo outras ideias, né? E eu via a necessidade de fazer isso. Mas logo no primeiro ano, dentro da faculdade, eu fiz uma outra especialização, mas só que nos Estados Unidos. Eu fui fazer uma especialização em alto rendimento esportivo na Universidade de Maryland. Só que era um curso intensivo, 40 dias. Eu fiquei esse período lá no mês de julho e agosto, depois retornei para a faculdade, para uma parte do período de férias e mais uma parte que eles me liberaram para fazer, um período determinado, e retornei, né, assim, com uma grande vivência, maior bagagem na área do treinamento, mas já pensando no mestrado. E aí, quando a UFMG abriu o mestrado em treinamento esportivo, ciência do treinamento esportivo, eu achei que seria mais a minha área, para não sair tanto da minha área como seria da Gama Filho. Eu tentei um primeiro ano, foi logo no segundo, a turma deles ali, fiquei em segundo, não entrei, era uma vaga só dentro da linha, eram muitos concorrentes, tinham acho que uns 30 concorrentes por vaga, eu fiquei em segundo, falei, não vou desistir, ano que vem eu estou aqui de novo. E aí no outro ano foi eu e o Marcelão fazer as provas, né? Fizemos junto, passamos juntos, e praticamente cursamos juntos, porque a gente deslocava
toda segunda-feira pela manhã, saímos daqui 5 horas da manhã para ter aula às 8h30 lá na UFMG. A gente ficava hospedado lá no Mineirinho e retornava na quinta noite, depois da aula das 5 horas da tarde, a gente voltava para Juiz de Fora. Então, isso aí praticamente quase durante um ano a gente ficava fazendo esse bate e volta para Belo Horizonte, né? 95. Foi um tempo bom depois aí de conclusão do mestrado. Terminamos em 98 lá o mestrado, na UFMG. O Paulão falou muito da universidade dessa época aí, de 98, 2000, 2002, né? A universidade começou a se abrir para esse campo da pesquisa, para a qualificação dos seus professores, né? Como é que você vivenciou essa época? Você já tinha feito o mestrado, mas você já estava ali no auge, né, da atuação do ensino superior. Como é que você viu essa época da UFJF? Eu sofri muito com a dissertação, né? Não tinha uma base para escrever uma dissertação. E a minha orientação na UFMG também foi com o Leszek, que era um polonês, tinha acabado de chegar da Polônia, né, que era um grande conhecedor também na área do treinamento, mas também não era um grande orientador ainda na época, né? Isso você vai tendo mais bagagem, então ele tinha muita dificuldade de me orientar nessa parte mais pedagógica, didática, né, da parte da escrita, né, da discussão, né? E isso a gente comecei a estudar posteriormente ao mestrado. Tive um contato no Rio de Janeiro muito grande, que na verdade eu conheci, foi nos Estados Unidos até nesse curso, o professor Jefferson Novaes, né? Que de cara, por Aí, ó, sermos tava aí. aí, tem o mesmo nome, né? Houve já uma aproximação. Ele estava lá Tava coordenando o grupo assistindo de aí, ginástica lá no Rio, lá no... botou o Estava bracinho aí, aí, você viu? botou o bracinho aí, o Novaes. Então, eu É, conheci lá em Maryland, nos Estados Unidos, né? Ficamos amigos depois disso, e ele já tinha concluído o mestrado dele na Gama Filho, estava iniciando o doutorado, né? E ele me ajudou muito nessa área do campo de pesquisa. Então, nos aproximamos, né? E depois começamos a orientar muitos alunos na especialização, numa especialização que existia aqui na região. Então, isso me ajudou muito. Orientar aluno na especialização me ajudou a entender mais as questões ligadas à pesquisa. Então, essa base aí eu ganhei na orientação, na especialização e nas bancas, principalmente a vivência de banca com os colegas, com os companheiros. E, ao mesmo tempo, outros colegas também passaram a participar, né? E a faculdade foi crescendo nessa área de pesquisa gradativamente. O Jorge Perrot tinha retornado o doutorado dele, né? Outros já estavam, o Renato já estava no doutorado. Então, gradativamente, essa formação foi ajudando muito aí na orientação dos alunos. E e aos é poucos bacana a nós fomos gente também olhar, trabalhando os nossos laboratórios, né? O laboratório de fisiologia, né? é bacana porque é um tempo relativamente curto entre, por exemplo, a fala do Paulão e a tua fala, Paulão como professor da faculdade, você como aluno das primeiras turmas, ele também ali atuando, aquele, como é que 20 e poucos anos depois, isso é uma outra realidade hoje em dia, né? Não só do ponto de vista do espaço físico, mas dos laboratórios que você citou, da qualificação dos professores, né? Da qualidade do nosso corpo docente, discente, dos nossos técnicos. Como é que a gente deu um salto em tão pouco tempo e como é que, por vezes, as pessoas ainda têm a coragem de criticar a efetividade da universidade pública, né? Sem dúvida. A evolução e as mudanças que aconteceram nesse período que você falou foram enormes, né? Inacreditável. Assim, se a gente tivesse pensado em filmar tudo aquilo, né? A gente não tinha tantos recursos para mostrar para o pessoal hoje. A gente tem fotografia dos espaços físicos, mostrando a evolução da faculdade no campo dos nossos espaços. Mas as criações dos laboratórios, né? Quem chega hoje e vê os laboratórios, nem imagina, né, como era na época. A gente tinha um único laboratório para tudo. Era um laboratório nosso, né, de avaliação, que tinha alguns aparelhos de medida, um primeiro aparelho lá de consumo de oxigênio, que nos rendeu muitos estudos na época, né, um TIM 100.
mas é tudo no mesmo ambiente, né? Hoje cada um tem um laboratório, cada um tem seu grupo de estudo, de trabalho, com várias pessoas envolvendo, né? Então, assim, você tinha pouquíssimos alunos que faziam essa parte de pesquisa, né, de estudo. Então, estavam mais envolvidos em monitoria. A maioria dos alunos queria ser monitor, para aprender na prática alguma coisa, para desenvolver em outros lugares, né? Mas se a gente vê a produção nossa hoje, o nosso programa de pós-graduação, né, nível 5 da CAPES, os demais programas dentro da universidade, né, cada ano que passa evoluindo mais, apresentando mais estudos interessantes, mais pesquisas, né, bacana para a sociedade. A gente, assim, é uma transformação gigantesca. Então, a gente está num momento, assim, claro que essa fase que nós estamos passando, 2020, né, isso uma hora acaba e retornar, mas eu vejo até uma certa aflição, né, porque na época, se fosse em outros períodos, muitos iam estar satisfeitos de ficar esse período todo aí, às vezes, sem produzir. Mas o que eu vejo agora é o contrário, né? Os alunos estão, assim, louco para voltar à atividade, ter aula, né, e participar do laboratório, participar das reuniões, nos cobram constantemente isso, mandam os artigos, trabalhos que estão desenvolvendo para discutir, né? Então a cobrança hoje é dos alunos. Antes eles tinham que forçar uma situação. Hoje acontece o contrário, a gente que acaba tendo que participar das atividades que eles promovem, né? Então isso é muito bacana, né? Esse envolvimento que a gente tem hoje com os alunos, né? O quanto que eles estão envolvidos nessa parte de pesquisa. Meu amigo, a gente vai começar a caminhar para a parte final dessa primeira conversa, né? Que eu já te falei que a gente vai ter. Hoje surgiu outra, que é a do Ronaldo, então a gente vai conversar muito ainda sobre os Ronaldo, assuntos Justino, tem históricos. bastante história aí. Tem teu irmão é outro que eu tenho que pegar para conversar também. E aí você está acabando aí o seu mandato de diretor, já com a perspectiva de aposentadoria, né? Um sujeito feliz. E o futuro? O futuro, na verdade, ele não reserva nada para a gente que fabrica o futuro. O que você está pensando sobre o futuro? Então, Carlos, assim, primeiro eu nem, uns anos atrás, se eu me perguntasse sobre a possibilidade de eu ser diretor, né, vontade de ser diretor, eu falaria claramente que não. Nunca fui picado pela mosca azul, né, de direção da faculdade. Mas surgiu uma oportunidade, uma conversa que eu tive com o Bara, né, um ano, uns 6 meses antes, talvez, aí das eleições, ele perguntou se eu com ele inicialmente que não, acho que não, eu estava mais envolvido nas pesquisas, nos trabalhos, etc., né? Mas ele acabou, de alguma forma, me convencendo que seria importante eu participar desse momento, né, dentro da faculdade, depois, conversando também em casa, né, tive o apoio nesse sentido e resolvi me candidatar. Não me arrependo, claro que não é o melhor dos mundos, né, ser diretor, mas também você acaba se envolvendo em tantas atividades dentro da universidade, você conhece tantas pessoas também, que isso é muito bacana, né? Você vê um pouco do pensar de cada um, dos diretores, a gente tem o fórum dos diretores, né, que eu vejo as discussões interessantes, então você participa do Conselho Superior, só que tem outros envolvimentos que é muito desgastante, como você tem que, às vezes, cuidar de um cano que furou, né, de um problema com terceirizado. Então, tem situações que você tem que ficar resolvendo, né, dia a dia. Né? Então, assim, estou indo para o final do mandato, a gente esperava, nesse último ano, realizar várias coisas que estavam previstas, né, inauguração do ginásio, a gente estava com várias ideias lá para a inauguração do ginásio de esportes, né, várias competições, jogos, atrações, apresentações, né, do próprio centro, né, nosso lá de cultura Sim. e de história, né, que seria inaugurado também em conjunto, né? Então, assim, a gente estava na expectativa de fechar o ano, chave de ouro, com todos esses eventos, estavam outras coisas, tinha um simpósio já marcado para esse ano, a segunda corrida rústica da FAIFID já estava tudo já engatilhada para sair, né? Então, infelizmente, isso tudo não vai ser possível esse ano. Eu espero que o próximo diretor ou diretora que assuma a faculdade, né,
tenho prazer de fazer essas coisas que eu provavelmente eu não vou fazer. Compromissos Então, assim, de eu já posso campanha, tem que aposentar. colocar lá no plano. Exatamente. Para ter meu apoio, vai ter que, pelo menos, poder certificar que essas coisas vão ser realizadas aí, assim que a gente retornar, né, ao normal, né? Mas eu já posso até aposentar, já tenho o tempo necessário para isso, né? Tenho que agradecer ao professor Justino, que assinou minha carteira com 16 anos de idade, então eu aproveitei todas as minhas carteiras anteriores, anos de trabalho que eu tive, né? Mais de 40 anos de carteira assinada, então tudo isso ajudou eu poder já aposentar, se quiser, a qualquer momento. Mas a minha expectativa é ainda contribuir com a faculdade por mais algum tempo. Também eu acho que eu tenho que sair de lá como professor titular, né? Assim como você e outros colegas, né? Eu acho que é muito importante a gente chegar ao último degrau lá, né? Dentro da nossa qualificação, né? Então, isso vai acontecer daqui a 2 anos. Então, eu acredito que eu tenho mais 2 anos pela frente para poder ainda colaborar bastante, ajudar bastante, antes de eu encerrar as minhas atividades na universidade. E também eu tenho muita, né, de mestrado e doutorado, que entraram aí no último, né, processo seletivo. Ainda estou oferecendo 2 vagas ainda agora esse semestre. Então, eu tenho comprometer de ir até o final, até a defesa, né, dessas pessoas antes de eu me aposentar. Aposentando, tenho 1000 ideias, né? Também 1000 ideias. Mas uma delas, já compartilhei com vocês, né? Que seria ter uma vida nova lá no Algarve, em Portugal, né? Na beira-mar, podendo curtir um pouquinho daquela natureza bonita, daquela tranquilidade, poder criar minha filha, né? Com mais tranquilidade, mais segurança, né? Com Me mais espera lá, respeito, tá? Me né? espera lá que daqui a uns Então, 15 anos eu chego. vai ter sempre um quarto lá à disposição dos amigos, que quando for me visitar, eu vou fazer questão de poder recebê-los sempre lá, né? As visitas anteriores. Mas é uma vontade, é um desejo. Não sei se vai se concretizar, mas isso está na minha vontade, né? E chegando lá, vou pensar no que fazer, o que não fazer. Também faz parte do processo. Eu queria te agradecer Beleza? muito pelo depoimento, pela conversa de hoje. Muito obrigado. Uma história riquíssima, né? Você ainda é super novo, tem muita coisa para acontecer ainda. Eu, como sou seu amigo, eu vou te dar uma chance para você ver como eu sou um cara, né, que sabe bem tocar o coração das pessoas. Tem um assunto sobre o qual você não falou que eu vou te dar a oportunidade agora, que é sobre o Botafogo. Você vê, né? Meu pai foi remador do Flamengo, né? Sempre gostou muito do Flamengo, mas nunca me influenciou em nada, né? Até porque o Botafogo ele escolhe as pessoas, né? A gente não escolhe o Botafogo. Então o Botafogo me escolheu para ser torcedor dele, né? Então com muita honra. E o que eu espero do Botafogo, né? Que aconteça o que está previsto acontecer, né? Na verdade, essa ideia de clube-empresa não me atrai muito, mas, pelo jeito, é a única solução imediata para sair da crise de desmandos, de péssimos presidentes, né, que o clube teve nos últimos anos, né, que levou a essa dívida de quase 1 bilhão, né, quase impagável aí, né. Então, infelizmente, a saída para o Botafogo no momento é essa transformação em clube-empresa. Eu gostaria muito mais que os sócios do Botafogo, né, os beneméritos, abraçassem o clube, né, já que a gente tem uma torcida extraordinária no mundo inteiro, né, e tirasse o clube dessa situação, né, e voltasse a brilhar essa estrela como ela brilhou em tantos outros períodos da história do Brasil, né? E um clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira, né? Em todos os tempos, que foi a base da seleção de 58, 62, 70, né, do tricampeonato, né? Então, merece mais Começa a respeito aí abusar para as do pessoas direito que que eu te dei, administram, hein? né? É Olha isso, só, né? um beijão aí para Panza, um beijo
maior ainda para a filhota, que eu acompanho pelas redes sociais, está linda, lindíssima, lindíssima. E vamos terminar, é porque aí dá tempo de você chorar e desligar rápido o celular. Se você tivesse que deixar um recado para a tua filha ler daqui a 20 anos, dizendo quem é o Jefferson Viana, o que você diria para ela, assim, curto e grosso? Antes é só falar que a faculdade, além de tudo isso, né, me deu a possibilidade de ter uma família linda, maravilhosa, né, que eu amo tanto, né? Então, eu conheci a Paty na faculdade, né? Então, hoje é minha esposa e possibilidade de eu ter a Zaira, né, do nosso relacionamento. Então, mais uma coisa que eu tenho que agradecer à faculdade por isso. Mas se eu tivesse que falar alguma coisa para a Zaira, né, daqui a uns anos, um relato, né, que ela seja o que ela quiser, que ela seja verdadeira, certo? Que ela seja uma pessoa pura, certo? Uma pessoa que transborde carinho, amor do jeito que ela é. Eu tenho certeza que as pessoas vão amá-la muito, né, se ela continuar sendo o que ela é hoje, né? Então, eu quero só o melhor dela. Isso que é o ponto principal. Meu querido, grande abraço. Saudações Eu que rubro-negras de cá, agradeço aí. saudações alvinegras daí. Muita saúde para todos nós e que a gente, em breve, né, vamos torcer aí para essa vacina ficar pronta, ou para essas vacinas ficarem prontas e definitivamente conseguirem nos proteger, que a gente se encontre, que nossas partidas de tênis retornem. Eu estou com saudade até das reuniões Isso. presenciais, para você ver como é que a gente está. Até das reuniões. Quando a gente começa a ficar com saudade de reunião presencial, porque está na hora de voltar, né? Coisa está grave. Carol, muito Valeu, meu obrigado aí, tá? querido. Tudo de Pelo bom. convite, tá? Nada, eu que agradeço. Todos que E estão estamos aí, presentes ó, aí, participaram, que assistiram até agora. para quem assistiu, essa live vai ficar aí Vai ficar gravado, né? eternamente. Não sei se eternamente no Facebook, né? Ela vai ficar gravada, a gente vai fazer o download dela, que a gente está montando um banco de dados, que é o nosso banco de depoimentos orais. E quem quiser depois pode assistir, a gente vai compartilhar lá no grupo da FireFit também. E é isso, gente. Fiquem atentos aí às atividades do PET, que acontecem semanalmente, 2 a 3 vezes por semana. Não só com essa série sobre histórias de vida, mas temos a programação de agosto já toda fechada, várias palestras interessantes. A gente vai ter uma palestra hoje que a gente fechou sobre a lei de incentivo ao esporte. Daqui a pouco vocês vão ver aí as datas corretas, tudo certinho. E é isso. Obrigado, Jefferson, e até a próxima. Até a próxima. Um abraço, cara. Até logo.